esse jogo que você fez isso? Eu fiz isso porque nós havíamos conversado muito na noite anterior e eu me simpatizei muito com você e você pertence à mesma instituição que eu pertenço. Então, eu estava muito exausta naquela prova que durou quase 5 horas e pouco. E eu confesso para você que eu agi por emoção na hora, porque eu queria muito convidar alguém da minha tribo, mas também convidar alguém da outra tribo, porque vocês tinham acabado de chegar. E eu achei que você era a pessoa que poderia simbolizar toda essa união que eu gostaria. E o Osmar, eu convidei por ele ter sido um guerreiro comigo na prova. E na hora eu acho que eu deveria ter convidado a Jéssica, talvez ao invés do Rafão, pela proximidade que ela tem comigo. E eu realmente, nesse momento, talvez eu não tenha tomado a decisão correta. Eu convidei o Rafão e depois me arrependi, me pedi desculpas Tá falando demais. Enfim, pelo menos eu acho que da nossa parte, tanto da minha quanto da Jéssica, isso já foi superado. Enfim. Índia, sua pergunta, vamos ver para quem é. Ainda para a Luciana. Laranja. Luciana. Eu não tenho muita coisa a perguntar para a Luciana, preferi que fosse a Gabriela, mas... Uma coisa que ajuda o júri todo a decidir, inclusive você, a tomar a decisão. A minha decisão. Luciana, eu não tenho uma pergunta para você não, porque eu convivi com você esses dias, mas você não acha que você faz... Sempre que você vinha conversar comigo, você vinha me contar alguma coisa, sempre chorando bastante, né, que é uma característica sua. Até na festa, a situação da festa, que você falou da Jéssica e tal. Mas você sempre vinha, eu pedi desculpa pra ela. Eu falei, mas você acha que você errou? E você sempre dizia, eu não errei, eu fiz de coração. Quando a gente faz uma coisa de coração, a gente não precisa pedir desculpa daquilo. Eu, particularmente, sempre achei que você fazia um jogo de coitadismo, ali, de se colocar por baixo da situação, para que as pessoas tivessem um pouco de pena de você. Assim, eu já falei isso pra você várias vezes. Você acha que você usou dessa emoção sua várias vezes no jogo, assim, tipo, às vezes você não estava tão emocionado e você se colocava... É lógico que ela vai falar que não, né? Tipo, pena de você? Não, Índia, eu acho que não. Eu acho que eu tenho demonstrado que realmente a emoção sempre me fala muito alto. E eu faço de coração as coisas todas. E às vezes eu não consigo controlar o choro. Infelizmente, é uma coisa que vem e eu não consigo controlar pela própria emoção. Eu pedi desculpa. Se é de coração, não precisa de desculpa. E o que eu pedi desculpas pra Jéssica é porque eu acho que eu magoei ela. Não foi pelo próprio ato em si que eu fiz, mas por eu ter gerado um sentimento, talvez, para ela que eu não gostaria de ter gerado, entendeu? Por isso eu pedi desculpas, porque naquele momento, eu acho, como eu disse anteriormente, eu não tinha tomado a decisão correta. Não, tem tréplica, senão isso aqui, olha, A Gabi agora. A sua pergunta vai para... Gabi. Uhul. Vai para a Gabi, a Gabriela. Dali. Gabriela, você está com essa pessoa, só para fazer a minha pergunta e a comparação, não estou julgando a qualidade do jogo dessa pessoa, contudo no jogo, quando a gente teve aquela discussão que a gente iniciou aquela conversa, você citou muito a Sandy, dizendo que o jogo dela não era legal, porque ela falava de outras pessoas, não falando bote nessa pessoa, mas falava, essa pessoa é assim, ó, essa pessoa é assado. E eu vi você fazendo isso não é nem eu vi, não estou te perguntando se você fez ou não, você fez isso puxante numa situação do jogo, comentando com as meninas, e eu queria saber, já sei que você fez, eu queria saber o que fez você começar a jogar dessa maneira no jogo, os 500 mil, as amizades que você fez com as meninas, eu queria saber o que fez, porque até então eram valores que você precisava Ótima pergunta. foram quebrados com a Sandy, eu queria saber por que você fez isso. Bom, na verdade, Ui, e agora? durante várias vezes no jogo, eu tive vontade de falar várias coisas e guardei. Porque, para evitar um conflito, ou para evitar com que as pessoas tirassem conclusões precipitadas de outras pessoas. Só
realmente chega uma hora, assim, que você vai ouvindo coisas. E o Chante foi uma dessas pessoas que me falou várias coisas de várias pessoas. Então, eu, assim, chegou uma hora no jogo que eu estava muito confusa em relação ao que ele pensava. Inclusive, se ele gostava de mim, se ele não gostava. Por que ele tinha feito isso com o Guimarães? Por que ele falava que ia votar no Osmar? Por que ele falava que ia votar no Guimarães? Eu não estava entendendo nada. Então, foi um desabafo, na verdade, porque eu estava me sentindo entalada com aquilo. E, às vezes, ele me falava uma coisa, me falava outra. E eu não sabia o que eu pensava. Então, assim, não foi por maldade, sabe? Assim... Foi num Sim, momento você só fez de 500 mil desespero, você tá no reais. final do jogo, você não sabe o que você pensa, você quer ter uma troca com algumas pessoas, você quer ouvir o que as pessoas pensam também, se você tá ficando doido, se você não tá. Então é um momento que você acaba falando, porque é isso, você aguenta até certo ponto, e chega uma hora que não dá mais. Não mais. Sandy, sua pergunta, vamos ver. Dali, Sandy. Já fez seu cacete, De olha. qualquer forma, como você estava programando para perguntar para você, essa foi uma pergunta, né? Você, desde o início do jogo, no seu primeiro encontro, você tinha a estratégia de eliminar os meninos porque achava que eles eram os mais fortes. Levo. E aí, você sai do jogo, assim, realizada, com a sensação de missão cumprida? Olha, eu nunca falei eliminar os meninos no começo do jogo. Eu falei que entre eliminar um homem e uma mulher, eu preferia eliminar um homem, com certeza. E o que eu disse no começo do jogo é que normalmente os homens ganham. Agora eu não tinha como continuar num jogo sem os homens. Isso era impossível fazer numa hora de grupo. Ok? Ok. Sua pergunta vai para... Gabi. De novo para Lu. Lembrando que o que vale é ajudar vocês aí na decisão. Luciana, quando as duas tribos se uniram, eu acredito que tu deve ter ficado se sentido um pouco ameaçada, no sentido de que a Taíba, a princípio, tinha um numérico maior do que a Taíba. Vou cagar E já. eu, como mesmo a Índia falou, eu senti que tu fez muito jogo de, coitadinha de mim, principalmente porque você tinha tido uma discussão com a Jéssica, né? Essa discussão com a Jéssica, o que aconteceu? Vocês conseguiram se acertar depois de um tempo? Vocês só se acertaram para fazer uma aliança, para poder chegar até o final? De repente vocês ficaram amiguinhas de novo, tudo bem, super bem. E no final do jogo agora, realmente parece que vocês realmente não ficaram amigas, estavam só se fazendo de amigas, porque vocês tiveram uma discussão bem séria, uma dedurou a outra, enfim, uma tentou trair a outra. Você lembra desse Ou seja, momento? você foi sincera quando disse que estava chateada com ela, era amiga dela, voltou a ser amiga dela, como fica essa relação? Eu acho que todo relacionamento envolve diversas situações e nem sempre tudo é mais de rosa. Então eu acho que o meu relacionamento com a Jéssica, ele teve mesmo altos e baixos, mas foi situações conversadas e esclarecidas. Assim, pelo menos eu não tive nenhuma ação que eu quisesse prejudicá-la e todas essas nossas discussões não foram para nenhuma situação de coitadismo, mas sim foi que realmente aconteceram, que foram reais e que eu sofri com elas porque eu gosto muito da Jéssica e gosto dela não só porque havia uma situação de jogo, eu gosto dela porque eu quero ser amiga dela lá fora. Então, assim, os episódios que aconteceram foram situações